Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Como sempre, um abraço especial ao meu amigo e meu irmão Alaiciel. Alaiciel, não sei se você conheceu a Terezinha Vieira do Nascimento. Ela faleceu, se não me engano, em agosto do ano passado. E ela escreveu pelo menos 2 livros. Os Contos e Causos da Coxilha Rica 1 e 2. Ela nasceu na Coxilha Rica e já depois de idosa acabou então trabalhando essas obras e lançou. Pois bem, como ela é natural da Coxilha Rica e ela era uma grande admiradora daquelas paragens como ela definia, eu conheci muito bem a Dona Terezinha, e essas obras então tiveram belos contos escritos por ela. Foi associada da Associação Lagiana de Escritores e ela foi uma pessoa que sempre acreditou no potencial da Coxilha Rica e também no seu próprio potencial literário. E realmente surpreendeu muita gente com as suas composições e as suas declamações das belas poesias que ela descreve da Coxilha Rica. E já está aí, inclusive, vindo um 3º livro que ela escreveu ainda, claro, em vida. E o nome do livro é Gratidão, e que agora está na fase final, então, do trabalho de preparação para que ele seja publicado pela família. Mas antes de ela falecer, ela iniciou junto com os netos dela, o Guga e o Samuel Mendes, e começou a gravar alguns podcasts. Ela não gravou muitos, umas 4 ou 5 poesias apenas. E veja que história interessante. Mal sabiam, então, os netos do que estava por vir adiante de perder a vovó, né? Mal sabiam eles que seriam os últimos registros, basicamente, que eles teriam da avó. Mas, enfim, gravaram esses podcasts, era o início de um trabalho para uma outra etapa que a Dona Terezinha estava planejando, além da escrita, também trabalhar o áudio com podcasts e as declamações dela mesma, contando esses contos, esses causos da Coxilha Rica. Era o jeitinho especial da Dona Terezinha de declamar as suas poesias. E, então, nesses últimos dias agora, os netos lançaram esses podcasts, um projeto, inclusive, viabilizado pela Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Foram recursos, então, que deram esta possibilidade de ela lançar essas poesias através dos seus netos. E eles homenageiam, de certa forma, a Dona Terezinha. Eu convido você, então, para adquirir esses livros dela, os causos e contos da Coxilha Rica, e também ouvir esses podcasts. É muito gostoso de ouvir. Está aí um registro. Esta semana que passou, nós recebemos a informação muito importante de um assunto que eu considero extremamente relevante para a Serra Catarinense. Aliás, eu gosto muito de comentar a respeito. Tenho, inclusive, tecido muitas críticas, e que é o assunto envolvendo o turismo da Serra Catarinense. E nesta semana, a informação que a gente recebeu, sem dúvida, é um passo gigante para que este trabalho da Serra Catarinense seja então delineado, seja fortalecido diante do que vai acontecer nesta segunda-feira. Eu acredito que seja aí uma ascendência em definitivo de um projeto de turismo serrano. Ele está alicerçado por várias mãos, inclusive pelo SEBRAE, numa parceria com a própria AMURES, e aí incluem a participação do Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense, o CISAMA, e também o Conselho de Turismo da Serra Catarinense, o CONSERRA, além do Ministério do Turismo. Vejam só a grandeza, então, deste projeto. E, nesta segunda, o governador Carlos Moisés confirmou presença na entrega dos planos municipais. Todos os municípios, os 18 municípios da AMURES, terão um plano municipal para o desenvolvimento e a prática do turismo
em seus locais. O evento, então, vai acontecer na Casa da Cultura, em São Joaquim, claro, como eu já disse, com a presença do governador. Este plano regional e os planos municipais, eles então vão nortear o desenvolvimento de uma prática do turismo de uma forma bem mais organizada, eu acredito, né? E que com certeza vai contribuir e muito para o desenvolvimento do turismo em toda a região serrana, que até agora ainda não deslanchou na sua totalidade. E este plano regional será entregue então pelo presidente do Conserra, Eliseu Farias. Todos os municípios da Serra Catarinense vão estar participando. Eu não vou aqui detalhar, porque eu tenho algumas críticas até um tanto contundentes com relação à ação de alguns prefeitos, né? Um inclusive que foi reeleito e que nada fez para o seu município no desenvolvimento do turismo regional. Então a gente fica imaginando, né, o que pode acontecer no desenvolvimento desse turismo, imaginando municípios como Campo Belo do Sul, como Cerro Negro, Anita Garibaldi, né, ali Abdom Batista, essas regiões todas que têm o entorno do lago do Rio Pelotas, da Enercan, né, e poderiam trabalhar muito bem o desenvolvimento destas ações do turismo nestas regiões. E há hoje realmente uma proposta a partir desses projetos, porque eu sei que a Amures, através dos seus departamentos de turismo, fez aí um diagnóstico profundo de cada município da Amures, da sua região de abrangência, da sua associação. Então, vai caber, obviamente, ter aí um papel relevante de cada gestor, de cada prefeito em querer dar esse passo do desenvolvimento voltado para as atrações de seus municípios, por mais que eles achem que não tem, pois tem coisas a serem visitadas, coisas a serem exploradas e com certeza muita gente gostaria de ver. Eu quero trazer para encerrar este bloco uma análise ou uma informação ou um vídeo, né, que o gerente regional do Sebrae, Altenir Agostini, traz para vocês falando deste lançamento em São Joaquim nesta segunda-feira. Roda aí, amigo Céu. Vai ser lançado em São Joaquim durante uma reunião dos prefeitos municipais que integram a Amures, os planos municipais de desenvolvimento turístico. Esse é um trabalho que foi feito em parceria entre o Sebrae e a Amures, com recursos destinados por emenda parlamentar da deputada Carmen Zanotto, para que nós tivéssemos a realização de planos municipais contendo as estratégias locais e o plano de ação para o desenvolvimento do turismo em cada um dos 18 municípios da Amures. Então, na segunda, a gente vai entregar esse pacote com todos os planejamentos municipais, todos os planos municipais, os planos de ação, planejamento estratégico. E nós vamos ter também um 19º relatório, um 19º produto, que é um plano de desenvolvimento turístico do território da Amures. Então esse plano ele é um compilado de todos os planos municipais e traz as estratégias macro, as estratégias regionais para o desenvolvimento do turismo. A entrega física desse trabalho é uma parte. Na sequência, a gente vai começar a trazer esses projetos e vejam que nós conseguimos identificar e priorizar cerca de 200 ações na região. Então tem as prioridades municipais e tem as prioridades da Amures. Nós vamos trazer todos esses projetos para dentro de um sistema de gestão orientada para resultados. É um sistema que vai fazer a gestão desses projetos. Nós vamos ter mais do que um lugar onde eles vão estar disponibilizados para o público, nós vamos ter um local onde a gente vai fazer a gestão desses projetos. E esse grupo de projetos no sistema vão ficar a cargo da Amures. A Amures vai ter esse repositório dos projetos e a ideia é que seja um planejamento vivo, ou seja, os projetos vão sendo feitos, vão sendo lançados, vão sendo geridos a sua execução física e financeira, novos projetos vão ser alimentados no sistema e a gente vai ter então uma espécie de banco de projetos e banco de ações em andamento na região.
Essa é uma ferramenta bastante importante, a gente vai capacitar os gestores para utilizá-la e aí sim a gente vai ter condições de enxergar o todo dos projetos que estão em andamento e a gente também vai dar uma resposta àquela situação que às vezes a gente escuta de que não falta dinheiro, mas faltam projetos. Então nós vamos ter à disposição aí, somente na área do turismo, cerca de 200 projetos. Essas ações fazem parte de uma parceria entre o SEBRAE e a Amures, que depois vão ter algumas outras entregas, como por exemplo o site para comercialização de produtos e roteiros turísticos aqui da região, que é a próxima entrega que vai ser feito. Os roteiros turísticos estão sendo montados, estão sendo testados e vão ser colocados à disposição através desse site. E depois nós vamos ter também um aplicativo de realidade aumentada, onde vai ser uma espécie de guia virtual de quem quer conhecer 15 dos principais atrativos turísticos e culturais aqui da nossa cidade, do centro da cidade de Lages. Paulo, complementando, o evento segunda-feira lá em São Joaquim vai contar com a presença de todos os prefeitos aqui da região da Amures, são 18 prefeitos. Nós vamos contar com a presença do governador do estado, Carlos Moisés, da deputada federal Carmen Zanotto, que é a pessoa que destinou os recursos para a Amures, para que a gente fizesse essa ação, Amures e SEBRAE. E nós vamos ter também presidente da Santur e diversos deputados estaduais que estão interessados em ajudar a causa do turismo na Serra Catarinense. Muito bem, então vamos aguardar a partir de agora, né, o que vai acontecer diante destes projetos que os municípios devem abraçar, e eu vou ainda explorar muito esse tipo de comentário aqui nesse espaço Tema Livre e em todos os meus outros, né, meu blog, meu portal, o Lages Hoje, enfim, tá bom? Depois do intervalo comercial eu volto com mais informações. Até já. Neste momento que a pandemia do novo coronavírus está em seu pior momento, precisamos fazer a nossa parte. Se possível, fique em sua casa para se proteger. Vai sair? Use máscara o tempo todo. Evite aglomeração, hein? Lave suas mãos com água e sabão. E passe o álcool em gel 70%. Cada um fazendo nossa parte, vamos vencer juntos! Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre. E, Céu, eu não poderia deixar de fazer mais um comentário rápido a respeito da grande preocupação com relação ao coronavírus, à Covid-19, enfim. E as nossas autoridades também preocupadas estão aí ventilando a possibilidade de uma terceira onda, e ela é bem real, porque muitos municípios ainda nem passaram nem tiveram tempo ainda de se restabelecer da segunda onda, caso aí de Lages, né, nessa situação toda. Não diminuiu o número de ativos, de casos ativos, o número de leitos também sempre quase em 100%, enfim, uma situação extremamente preocupante. E eu tenho acompanhado o centro de triagem com um número elevado de pessoas buscando o teste e assim por diante. Isso tem acontecido em todo o Brasil, em todo o mundo. E a gente tem acompanhado estados vizinhos, como o Paraná, né, em situação extremamente complexada, e no Rio Grande do Sul e tudo mais. Então Santa Catarina não será diferente, eu acredito, mas tomara que as coisas não sejam tão fortes conforme as previsões. Basta que todos nós continuemos aí tomando os cuidados básicos, e quem não tomar cuidado, não se sabe o que poderá acontecer. Mas tá bom. Eu fiquei muito feliz em saber que nesta última sexta-feira
a Prefeitura de Lages entregou oficialmente o mercado público municipal. Vejam bem, há mais de 12 anos fechado esse estabelecimento, que é histórico, né? Um centro de referência já no passado em que as pessoas vendiam os seus produtos originados da agricultura familiar, enfim, aqui da Serra Catarinense, e que agora ganha um impulso com a abertura. A empresa construtora, ou melhor, a empresa que fez a restauração, entregou as chaves ao município e o prefeito Antônio Seron, então, apresentou à imprensa nesta sexta-feira como é que ficaram esses espaços. São mais de 40 boxes e, pelas informações que a gente tem, mais de 60% deles já estão licitados e a expectativa, então, é de que até o final do ano este mercado público seja entregue já em pleno funcionamento para a comunidade lagiana e serrana, para que possam todos, então, usufruir de mais um ambiente que com certeza será uma atração à parte. Eu quero só lembrar que esse projeto que foi delineado da sua revitalização foi apresentado e lançado ainda na gestão de Eliseu Matos. Naquela época foi feito um concurso nacional em que uma empresa então venceu a melhor melhor projeto. Houve umas adequações porque o custo estava muito alto, né? E hoje então foram gastos cerca de 8 a 10 milhões para fazer esta revitalização. Mas a gente fica feliz que o projeto então já está pronto. Não, claro, porque ainda não foi inaugurado oficialmente, agora as empresas devem começar a se instalar e há também uma preocupação com todo o entorno do mercado público e eu, inclusive, já fiz algumas reportagens falando nisso, principalmente no meu blog, porque precisa de uma revitalização, algumas mudanças de rota, inclusive para entrada de carro, saída de carro, pavimentações e tudo mais. Tudo isso, então, será feito até o final do ano. Então, fica aí, então, essa dica, essa coisa importante, esse fato relevante para o município de Lages, então, nesse sentido. No campo político, a convocação da CPI do Senado dos governadores. Agora, obviamente, os governadores estão buscando alternativa para não participarem desta CPI e estão se valendo de uma lei, inclusive, e entraram com recurso no Senado, aliás, no STF, para então, foi protocolado por parte desses governadores um recurso no STF para suspender esta convocação. E a gente sabe que mais de 15 governadores foram convocados, incluindo o governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, também a Daniela Rainer e todas aquelas pessoas envolvidas no processo dos respiradores. Até seria importante para que o governador pudesse explicar nacionalmente, já que ele foi inocentado desse processo de impeachment e tudo mais. Mas não tanto o caso de Santa Catarina, mas o caso de outros governadores desse país afora, que usufruíram basicamente dos recursos nacionais, desviaram uma quantidade muito grande desses recursos, fizeram basicamente o que quiseram com o dinheiro público, e isso precisa, de uma certa forma, ser apurado. E aí, eu não duvido que o STF barre realmente a participação dos vereadores, deixando apenas para as investigações em cima do governo federal, que parece, um interesse geral do Senado, de muitos deputados, muitos senadores, também do próprio STF, parece, de tentar incriminar o governo de Jair Bolsonaro de todas as formas e encontrar aí uma maneira de segurar o ímpeto do presidente de ser candidato à reeleição. Enfim, este pedido se baseia na chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que faz parte, inclusive, parece, da Constituição Federal, e esse argumento, então, é o que pode tirar o depoimento dos governadores na CPI, e porque eles não poderiam, a partir desse artigo 50 da Constituição Federal, não poderiam ser convocados para depor em uma investigação federal.
Enfim, são coisas desse Brasil que a gente tem acompanhado, uma inversão de valores em todos os sentidos. Um dia desse eu quero trazer algumas informações e fazer uma análise para vocês, isso no meu ponto de vista, mas eu quero estar muito bem embasado para a gente não pecar nas coisas que a gente vai dizer nesta questão dos valores, em todos os sentidos, os valores de família, de religiosidade, de criminalidade, enfim, numa série de situações em que a sociedade hoje está perdida diante disso, numas forças, parece que antagônicas nesse sentido, que acabam forçando situações em que praticamente nós não entendemos mais neste século o que é que está acontecendo com a cabeça das pessoas, né? Até parecem que querem o Brasil realmente na sola de um sapato, todo mundo pisando em cima, e o Brasil realmente acabado, e eu não sei por que tanta situação nesse sentido. Parece realmente que as coisas podem degringolar num futuro próximo. E a gente fica preocupado, porque temos filhos, temos netos, e a gente não sabe qual o futuro que eles terão pela frente aqui no nosso Brasil, um país que a gente ama de verdade, apesar de todos os problemas e adversidades, né? Acredito que o nosso tempo já esteja quase no final. Se não tiver, né, Céu, eu vou me despedindo de qualquer forma, porque eu sempre fico preocupado, eu estou aqui sem cronômetro, inclusive, meu amigo, e a gente fica preocupado em poder acertar esse tempo para que não estoure, né? Então eu deixo a você, Céu, um grande abraço, e a todo mundo que nos acompanha aqui no Tema Livre, nos mais de 70 estados, né, que nos acompanham através da Nova Era TV, e perto aí de 700 municípios desse Brasil afora, sempre tem um ou outro que está nos acompanhando, sem falar na projeção da internet que o nosso programa Tema Livre e a Nova Era TV alcançam, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.